Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou para a segunda parte do artigo de Sam Vaknin, que é a dissociação e confabulação dos narcisistas. Portanto, continue aqui no canal, pois esse vídeo é revelador e pode sim servir para a sua libertação, para que você se conscientize de que você está vivenciando uma relação sem futuro ou que você vivenciou uma relação sem futuro. E que a culpa não é sua. Por isso, a culpa não é sua de ter vivenciado esse relacionamento. Você acreditou que podia dar certo, mas essas pessoas são terrivelmente machucadas por dentro. E eu dividi, no vídeo anterior eu comecei com o artigo e hoje eu pretendo terminar com ele. Espero terminar, senão terei que fazer aí o terceiro vídeo, mas acho que hoje eu já consigo terminar nesse vídeo aqui, que é a segunda parte. Se você está chegando no canal agora e não assistiu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima. Após você assistir esse vídeo, você pode clicar e assistir a primeira parte, porque um vídeo complementa o outro. Então o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo anterior, que foi o último postado aqui no canal. Então, começando aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é algo assim que as pessoas perguntam muito. Por que os narcisistas, eles não são propensos ao suicídio? A resposta, ela é muito simples. É que eles morreram há muito tempo. Os narcisistas são verdadeiros zumbis do mundo. Eles são zumbis modernos. Muitos estudiosos e terapeutas tentaram lidar com o vazio do narcisista. A visão comum é que os remanescentes do eu verdadeiro, que é o verdadeiro self, estão ossificados, retalhados, intimidados à submissão e reprimidos, que para todos os propósitos práticos, o eu verdadeiro é disfuncional e inútil. Ao tratar o narcisista, o terapeuta frequentemente ele tenta construir e nutrir um self saudável, completamente novo, porque o antigo ele não consegue retomar, em vez de construir sobre os destroços distorcidos espalhados pela psique do narcisista, que é a mente do narcisista. Mas o que dizer dos raros vilumbres, e eu falei sobre isso no vídeo passado, alguns raros vilumbres do verdadeiro self do narcisista, frequentemente relatados por aqueles que interagem com eles. O narcisismo patológico, ele é frequentemente comórbido com outros transtornos, e isso é muito interessante. O espectro narcisista é formado por gradações e matizes de narcisismo, traços, estilo ou até personalidade narcisista que a sobreposição costumam estar associados a outros transtornos, que é a comorbidade. Então a pessoa, ela quase nunca ela é só narcisista. Ela tem outros transtornos acoplados com ela. A raiz do transtorno é o transtorno de personalidade narcisista, porém, ela pode ter aí um pouco de esquizoide junto, borderline, histriônico, um narcisista dependente, ou então um narcisista maligno, que aí já tem traços psicopáticos, que seria o antissocial, o psicopata, e por aí vai. Então ele nunca tem o narcisismo ali purinho, sozinho. Isso é o que o Sam Vaknin está dizendo aqui no artigo, tá? Então uma pessoa, ela pode muito bem também parecer um narcisista de pleno direito, pode estar sofrendo também do transtorno de personalidade narcisista, mas não é tido como narcisista no sentido estrito psiquiátrico da palavra. Nessas pessoas, o verdadeiro self ainda está lá e às vezes é observável, então não está totalmente destruído como o narcisista perverso.
eu acho que são mais as pessoas que têm os traços narcísicos, né? Não chega a ter o transtorno, elas têm os traços. Então, o verdadeiro self, ele ainda está lá, ele ainda aparece, ele ainda é mostrado, o terapeuta consegue ver, e aí ele não classifica na linguagem psiquiátrica essa pessoa como transtorno de personalidade narcisista. Ela pode ter outros transtornos com traços narcísicos, por exemplo, ou só traços narcísicos. Só que o que ele está querendo dizer aqui, pessoas maravilhosas, é que o narcisista mesmo, que tem o transtorno de personalidade narcisista, geralmente ele é comórbido. Então tem muita gente que chega pra mim e fala, o meu narcisista, olha, eu detesto essa palavra, meu não, quero aquilo ali bem longe de mim. Mas vamos lá, o narcisista, ele, por exemplo, é muito agressivo, ele surta, ele tenta se machucar e tal. Então, quer dizer, provavelmente é um narcisista comórbido com borderline. O narcisista que eu conheço, ele já fez um montão de coisas, ele é muito ruim, ele, sabe, é perigosíssimo. Provavelmente é um narcisista maligno que tem aí os traços antissociais, que é o psicopata. O narcisista que eu conheço, ele fica trancado dentro de casa, ele tira suprimento, mas é de outras coisas, objetos, ou então a internet, ele não se enturma com pessoas. Então, provavelmente é um narcisista com traços esquizoides. Então, eles são comórbidos. Aí alguém pode chegar para mim e falar, Carol, o narcisista que eu conheço, ele só falta subir num palco e tirar a roupa. Então, provavelmente é um narcisista com traços histriônicos, e por aí vai. Né? Eu ainda vou comentar aqui no canal, conforme os vídeos vão acontecendo, cada um desses transtornos que eu estou falando aqui, tá? Eu comentei sobre o dependente, já está aqui no canal. Vou comentar sobre esquizoide, histriônico, borderline, o antissocial, que é o psicopata, e por aí vai. Conforme o andamento do canal, eu vou também aí entrando em outros transtornos para explicar para vocês o que significa cada transtorno. Tá? Então, em um narcisista desenvolvido, o falso self, que é a falsa personalidade dele, consegue imitar o verdadeiro self, que é aquele que está enterrado, como eu falei no vídeo passado, e destruído, tá? E aí, para fazer isso, habilmente, o narcisista ele implanta dois mecanismos, né? O primeiro mecanismo é a reinterpretação. Isso faz com que o narcisista reinterprete certas emoções e reações de uma forma lisonjeira e socialmente aceitável. Então, o narcisista ele pode, por exemplo, interpretar o medo como compaixão. Então, ele está com medo de alguma coisa, mas ele mostra para a sociedade compaixão. Se o narcisista machucar alguém, por exemplo, que ele teme, vamos supor, uma figura de autoridade, ele pode se sentir mal depois, né? Na verdade, por ter ali se colocado em risco, e interpretar o seu desconforto como empatia e compaixão. Então ele vai imitar sentimentos. Por isso que tem gente que fala pra mim, o narcisista chora, o narcisista faz isso, o narcisista faz aquilo. Ele está imitando sentimentos. Eles conseguem fazer isso muito bem, até melhor do que nós, pessoas saudáveis. Eles conseguem chorar de mentira, eles conseguem fingir que estão apaixonados, eles conseguem várias coisas, eles imitam emoções das pessoas, tá? E aí o que acontece? Ele vai interpretar, como eu estava dizendo aqui, seu desconforto como empatia e compaixão. Então, ter medo para o narcisista é humilhante. Ele nunca vai mostrar que tem medo, que ele, na verdade ele está com medo. Mas ele ser compassivo é louvável, ele sabe disso. E com isso ele ganha o elogio social das pessoas, né? E consegue compreensão também por parte delas, por mais que ele tenha feito algo de errado. E aí ele já consegue também puxar o suprimento narcísico, que o narcisista, pessoas maravilhosas, ele vive para puxar suprimento narcísico. Ele vive para isso. O que ele quer? Suprimento. Ponto final. E ele também faz a emulação, que é a segunda maneira, tá? E como é que ele faz isso?
Como é que ele faz isso? O narcisista ele possui uma habilidade fantástica de penetrar psicologicamente nos outros. Frequentemente, esse dom ele é abusado, né, e colocado a serviço do controle e do sadismo do narcisista. Então, o narcisista ele usa isso com liberalidade para aniquilar as defesas naturais de suas vítimas. Então, ele finge empatia. O que eu falei aqui? Ele consegue fingir que chora, e ele chora mesmo, às vezes, copiosamente. Ele finge que ele está penalizado com o que aquela pessoa está passando, que ele quer ajudar, que ele é tudo prestativo, ele quer tomar as dores, mas é tudo um fingimento. É tudo um espelhamento que ele fez com outras pessoas, que agora ele está utilizando para benefício próprio. Como ele convive em sociedade, ele sempre está se espelhando em outras pessoas, então eles não conseguem sentir o que nós sentimos, mas as nossas reações, eles conhecem elas muito bem, e eles conseguem interpretar essas reações também. Por isso que eles passam desapercebidos por muitas vítimas, por muitas pessoas. E até as próprias vítimas entram numa confusão mental, porque elas ficam, e eu já passei por isso, porque o monstro ele chorava até assistindo novela mexicana. Poxa, mas por que chora tanto? Por que é tão sensível e faz tanta maldade? Então a gente entra naquela confusão mental. Poxa, como é que uma pessoa vem, acaba com a minha vida, tenta acabar com a minha vida, né? Não acabou com a minha vida, ainda bem, porque eu sou uma pessoa muito forte, mas tentou me destruir, tentou acabar com a minha reputação, tentou acabar com a minha família, tentou me fazer tudo quanto era tipo de maldade e de repente chora assistindo novela mexicana. Mas que tipo de pessoa é essa? É porque eles imitam sentimentos, eles imitam emoções. Então eles sabem que eles vão comover as pessoas chorando, fazendo drama, fingindo que sentem a sua dor, fingindo que estão do seu lado, fingindo que vão até mesmo tomar as suas dores. Se alguém tentar te fazer alguma coisa, eu te protejo, eu estou aqui. E é tudo uma mentira, gente. Eles fingem empatia, eles não sentem, a empatia deles é fria. E isso eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Então essa capacidade, ela está associada à capacidade misteriosa, quer dizer, nem o Sam-Vaknin sabe como é que acontece isso, do narcisista de imitar emoções e seus comportamentos associados, que é o afeto. Então ele imita até afeto, ele imita tudo, gente. Então realmente a gente acredita que eles são pessoas boas, apaixonantes, pessoas alegres, pessoas que querem o nosso bem, ou então eles estão estritamente chateados porque nós fizemos algo de muito errado contra eles. A gente realmente acredita nisso, porque eles imitam emoções melhor do que nós, se nós fôssemos imitar emoções. E isso até mesmo para o Sam-Vaknin, que estuda sobre o assunto assim, ele tem uma profundidade ao qual eu nem me comparo. Eu nem posso me comparar com tanto conhecimento que esse homem tem, que esse profissional tem. Eu falo para vocês, até ele não consegue entender da onde que vem esse mistério deles conseguirem imitar emoções tão perfeitamente bem. Nem ele consegue entender aqui, tá? Então, o que acontece? Eles mantêm uma tabela de ressonância emocional. Então, ele olha para você, parece aquela visão de raio-x. Passa aquele clipe ali pro teu corpo todo. Ele tá ali vendo você dos pés à cabeça e ali ele já consegue imitar você e as suas emoções. É uma coisa de louco mesmo. Ele mantém, o narcisista, registros de cada ação e reação, cada declaração e consequência, cada dado fornecido por outras pessoas a respeito do seu estado de espírito e constituição emocional. E aí vocês vão me perguntar, poxa, Carol, mas você não falou no outro vídeo que eles têm amnésia, às vezes? É aí que vem o pulo do gato.
Eles têm amnésia quando é algo que não vai favorecê-los. Quando é algo até que pode prejudicá-los. Por exemplo, eles fizeram uma maldade com alguém. Aí eles apagam aquilo ali e criam uma outra história para justificar por que eles fizeram aquilo ou então que eles não fizeram nada. É aquela velha amnésia seletiva que a gente fala. Quando eles querem realmente saber tudo, guardar ali coisas que eles acham que a gente fez contra eles para se vingar depois, eles conseguem. Eles têm memória, sim. Eles podem não ter memória afetiva. O narcisista ficar com você e ir no dentista obturar um dente, para ele tem o mesmo significado. Mas aquilo que é benéfico para ele, aquilo que vai trazer vantagem para ele lembra. Ele lembra. Então a memória deles é bem seletiva, tá? Aquilo que não interessa, aquilo que pode prejudicá-lo e favorecer você, ele dá um clique de amnésia nele. E eles realmente conseguem fazer isso, tá? Não é fingimento, não. Eles fazem mesmo. Aqui continuando, né? A partir delas, o narcisista ele constrói um conjunto de fórmulas que geralmente resultam em interpretações impecavelmente precisas do comportamento emocional. E isso pode ser extremamente enganador, tá? Então as pessoas, elas se enganam. Se enganam porque, poxa, imagina uma pessoa chorando, mostrando sentimento, às vezes mostra até que gosta de animais, vai lá e ajuda todo mundo, né? Acorda 3 horas da manhã, o monstro fazia isso. Acordava 3 horas da manhã para ajudar uma pessoa que estivesse precisando. Porém, depois, claro que eu fui perceber, né? Porque no início a gente pensa que é geral. Ajuda todo mundo. Não, ele ajudava quem ele tinha interesse. Né? Quem ele tinha interesse de obter algum tipo de suprimento, algum tipo de alguma coisa. Quando ele não tinha interesse, ele nem atendia a pessoa. A pessoa podia bater ali 3 horas da manhã na casa dele até morrer. Né? Mas eles dão a entender pra gente que eles são hiper caridosos, que eles abraçam o mundo todo com amor e carinho. E é tudo uma mentira. Eles imitam emoções. Imitam. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Eles imitam e imitam emoções, mais uma vez eu vou falar aqui, melhor do que a gente. Se nós fôssemos imitar emoções, tá? Não é que a gente imita emoções, mas se fôssemos, ainda perderíamos deles, porque eles saem ganhando nisso. Eles são muito melhores atores, tá? E agora eu vou falar aqui da visão psicodinâmica da situação, dentro da mente dele, tá? Do narcisista. O verdadeiro self do narcisista, ele na verdade é introvertido, que é fechado e disfuncional. Em pessoas saudáveis, as funções do ego, elas são geradas de dentro do ego, tá? Nos narcisistas, o ego está adormecido, quer dizer, está em coma. O narcisista precisa da entrada e do feedback do mundo exterior, que são dos outros, para realizar as funções mais básicas do ego, como, por exemplo, reconhecer o mundo, estabelecer limites, formar uma autodefinição ou identidade, diferenciação, autoestima e regulando o seu senso também de autoestima. E essa entrada ou feedback é conhecido como suprimento narcísico, como eu falei também no vídeo passado. E então o falso self, né, é o único self que ele mostra para o mundo. O verdadeiro self ele esconde. É o único self que entra em contato com o mundo exterior. E o falso self é uma espécie de eu da colmeia, ou eu do enxame, que seria o rei, né? Ali, a majestade. É uma colagem de reflexões, uma colcha de retalhos de informações terceirizadas, não são nem deles, então eles vão pegando um pouquinho de cada um, né? Isso daqui, eu aprendo isso com esse, aquilo com esse, eu imito aquilo ali com aquele. Eles vão aprendendo, então é uma colcha de retalhos, de informações terceirizadas. Petiscos recolhidos dos interlocutores do narcisista e laboriosamente coerentes e montados de forma a defender e apoiar a autoimagem inflada, fantástica e grandiosa do narcisista. E essa descontinuidade
explica a natureza dissociativa do narcisismo patológico, bem como a aparente incapacidade do narcisista de aprender com os erros dos seus caminhos. Então, ele não aprende com erros. Carol, o narcisista se dá bem? Sempre? Não. O narcisista se dá muito mal também. O narcisista, ele sempre está ali caindo do cavalo também. É que ele não mostra para a sociedade. Para a sociedade, ele sempre mostra que ele está maravilhosamente bem. Ele só faz o papel de vítima quando é para puxar alguém. Para puxar uma pessoa que tem mais empatia. E através da empatia dela, ele vai conseguir puxá-la para dentro do ciclo de abuso, para se aproveitar. Então aí ele faz o papel de vítima. Mas quando o narcisista, pessoas maravilhosas, ele aparece aí grandioso, é porque essa pessoa, o narcisista, né, às vezes ele acabou de se ferrar, às vezes ele caiu do cavalo, mas ele precisa mostrar para os outros que ele está bem. Então eu vejo muita gente, mas assim, muita gente mesmo falando, ai Carol, eu entrei nas redes sociais e vi que ele tá mó feliz. Poxa, primeiro que não era nem para entrar, né? Mas vamos lá. Você acha que ele está feliz porque é o falso selfie que ele mostra para o mundo. Ele não vai mostrar para você como é que ele realmente tá. Ele precisa daquela imagem grandiosa, né, que é o falso selfie dele. Então ele vai mostrar para você que ele está maravilhosamente bem, mas é tudo uma mentira. Primeiro porque ele já é destruído por dentro, né? Nem memória afetiva ele tem, de nada. Não tem nenhuma ligação emocional, né? O mundo dele só existe ele. E outra coisa também, né? O verdadeiro self ele esconde. Então ele sempre vai mostrar que está bem, a parte do personagem que ele utiliza, né? Ele não vai mostrar que está mal. A não ser quando for para trazer vítimas para a teia dele e ele precisar usar o personagem de coitadinho. Aí ele vai mostrar que ele está muito mal, né? Então, em pessoas saudáveis e normais, as funções do ego, elas são processos estritamente internos. No narcisista, as funções do ego são importadas do ambiente, são totalmente externas. Consequentemente, o narcisista muitas vezes confunde sua paisagem mental psicológica interna com o mundo exterior. Então ele tende a fundir, que é formar um só, a sua mente e o seu meio. Ele considera os outros significativos como fontes de suprimento e meras extensões de si mesmo, e se apropria deles porque cumprem papéis internos cruciais, e como resultado, são percebidos por ele como simples objetos internos desprovidos de uma existência objetiva, externa e autônoma. Então o que acontece aqui? O narcisista ele precisa de extensões, ele precisa do outro, só que o outro é um objeto, o outro é inferior a ele. Então é por isso que muitos narcisistas eles ficam perseguindo a vítima aí a fios, né? Às vezes o relacionamento já até acabou há muito tempo e o narcisista continua ali atrás da vítima. Por que isso? É só por sadismo? Não. É porque ele acha realmente que você é um objeto que pertence a ele e que você não tem autonomia, você não tem o direito de ter uma vida própria. Você depende dele para viver, mas na verdade é ele quem depende do seu suprimento para viver. É ele quem depende, porque ele fez uma fusão. Ele fez uma fusão com o suprimento que você oferece. Então, vira aí, pode demorar meses, anos, eles sempre voltam, porque eles nos consideram como propriedades deles, extensões deles, objetos pertencentes a eles. E para eles, nós não temos autonomia para caminharmos sozinhos com nossas próprias pernas e sermos felizes longe deles. Não tem nada a ver com amor. Eu já disse isso em vários vídeos de Hoovering. Tem aqui no canal acho que uns 10. Sabe? E sempre tem gente com dúvida ainda. Tem uns 10 vídeos falando sobre Hoovering. Eu falo isso, não tem nada de amor.
Ou é para se vingar de você, que ele volta, ou é para te usar para alguma coisa, te tirar suprimento, para usar você para triangular com alguma vítima. Não tem nada de amor não, gente. Não tem nada de amor, tá? Forçar o falso self do narcisista a reconhecer e interagir com o seu verdadeiro self não é apenas difícil, mas também pode ser contraproducente e perigosamente desestabilizador. Como eu falei aqui, eles não gostam de lidar com o verdadeiro self, eles até piram. Então, o transtorno do narcisista, ele é adaptativo e funcional, embora rígido. A alternativa a essa má adaptação teria sido autodestrutiva, que seria o suicídio. E esse veneno reprimido e autodirigido está fadado a ressurgir se as várias estruturas de personalidade do narcisista forem coagidas a fazer contato. O fato de uma estrutura de personalidade, que é como o eu verdadeiro, estar no inconsciente não significa automaticamente que é geradora de conflito ou que está envolvida em conflito, porque o narcisista ele sabe separar muito bem o verdadeiro self dele do falso self. Então eles não entram em conflito. O que acontece é que ele pode sim usar um pouquinho de algumas coisas que ele tem ali no verdadeiro self para incrementar o falso self e atrair vítimas, apenas isso. Mas ele não mistura os dois. Estão bem separados, cada um no seu lugar. O falso self, como eu falei no vídeo passado, é o dourado do narcisista. Então, o falso self ele coloca num pedestal e o verdadeiro self ele esconde as 7 chaves porque é o bode expiatório. Ele não quer contato com aquilo. Às vezes ele é obrigado a ir lá, tirar um pouquinho ali de alguns ingredientes ali do verdadeiro self para colocar no personagem que ele está criando para trazer novas vítimas, apenas isso, tá? Então o fato de uma estrutura de personalidade que é o self verdadeiro estar no inconsciente, ela não significa automaticamente que ela é geradora de conflito, ou que está envolvida em conflito, ou que tem o potencial de provocar conflito. Enquanto o verdadeiro self e o falso self permanecerem fora de contato, como eu falei aqui, o conflito será excluído. O falso self finge ser o único self e nega a existência de um self verdadeiro ali por trás dos bastidores. Também é extremamente útil, então ele é adaptativo. O narcisista muda o falso self conforme a necessidade, ele é um camaleão. Em vez de correr o risco de conflitos constantes, o narcisista opta por uma solução de desengajamento, tá? O superego em pessoas saudáveis, ele compara constantemente o ego ao ego ideal. O narcisista tem uma psicodinâmica diferente. O falso self dele serve como um amortecedor entre o ego verdadeiro e o superego sádico, punitivo e imaturo do narcisista. Então o narcisista ele aspira a se tornar puro ego ideal. Ele quer se tornar um puro ego ideal. O ego do narcisista ele não pode se desenvolver porque ele é privado de contato com o mundo exterior e, portanto, não suporta nenhum conflito que induza o crescimento. O falso self, ele é rígido, como eu falei aqui, e o resultado é que o narcisista é incapaz de responder e se adaptar a ameaças, doenças e a outras crises e circunstâncias da vida. O narcisista ele é frágil e propenso a ser quebrado, em vez de dobrado pelas provações e tribulações da vida. Então o narcisista ele não tem força para lidar com os problemas. Ele não tem. Ele é fraco. Nós é que ficamos endeusando esses seres, achando que eles são fortes, achando que eles são magnânimos. Eles são fracos. Eles não têm nem como lidarem com os problemas da vida. Eles não conseguem. O que nós, seres humanos normais, conseguimos ultrapassar barreiras, superar obstáculos, crescer mediante os problemas,
O narcisista não consegue fazer isso. Ele não consegue. Ah, Carol, mas eu sempre vejo ele bem. Isso é o que você pensa. Por dentro, ele já está morto. Você não está nem vendo ele bem, você está vendo um personagem, um zumbi moderno na sua frente, fingindo que está bem. Né? Aqueles bonecos de posto, que ficam ali com um sorriso, sabe? E que tem um vento ali batendo neles. Não sei se vocês já viram aquele boneco de posto, né? Então, o narcisista é aquilo ali. Então, continuando aqui, né? O ego, ele se lembra. Então, o ego, ele serve para se lembrar, avaliar, planejar, responder ao mundo e atuar nele e sobre ele. É o locus das funções executivas. É o lugar das funções executivas, da personalidade. Ele integra o mundo interno com o mundo externo, tá? Ele atua sob um princípio de realidade ao invés de um princípio de prazer. Então, nós temos o nosso pé no chão. A gente sabe qual é a nossa realidade. Por quê que a gente sabe qual é a nossa realidade? Porque o nosso ego, ele nos lembra da nossa realidade. Da nossa realidade, a gente sabe. Nós sabemos quem nós somos, o que nós sentimos. E nós sabemos da nossa realidade. Mundo interior, mundo exterior. Isso significa que o ego, ele é responsável por atrasar a gratificação também. Então o ego, ele adia atos prazerosos até que eles possam ser realizados com segurança e sucesso. O ego, ele está, portanto, em uma posição ingrata. Os desejos não realizados, eles produzem mal-estar e ansiedade. A realização imprudente de desejos, ela é diametralmente oposta à autopreservação. E o ego, ele deve mediar essas tensões. Pessoas com o ego forte, bem formado, podem compreender objetivamente o mundo e a si mesmas, como eu falei aqui. Então a gente sabe, nós sabemos quem nós somos e qual é a nossa realidade. Em outras palavras, possuem um insight, são capazes de contemplar intervalos de tempo mais longos, planejar, prever e programar. Eles escolhem decisivamente entre as alternativas e seguem a sua decisão. Eles estão cientes da existência de seus impulsos, mas os controlam e os canalizam de maneiras socialmente aceitáveis. Eles resistem às pressões sociais ou outras. Eles escolhem o seu curso e o seguem. Agora, ao contrário, quanto mais fraco é o ego, que é o caso do narcisista, mais infantil e impulsivo é o seu dono. Mais distorcida é a sua percepção de si mesmo e da realidade. Por isso que o narcisista, ele vive num mundo paralelo. Um ego fraco, ele é incapaz de um trabalho produtivo. O narcisista é um caso ainda mais extremo, na verdade, do que um ego fraco. O seu ego não existe. O narcisista tem um ego falso e substituto. Além do falso self, tem um ego falso também. É por isso que a sua energia foi drenada. O narcisista gasta a maior parte para manter, proteger e preservar as imagens distorcidas e realistas de seu falso self e do seu mundo falso. O narcisista é uma pessoa exausta pela própria ausência. O ego saudável, ele preserva algum senso de continuidade e consistência. Ele serve como um ponto de referência. Ele relaciona eventos do passado com ações no presente e planos para o futuro, que é o que uma pessoa normal tem. Então nós nos lembramos do nosso passado, né? A gente sabe que está aqui, no presente, está acontecendo isso no nosso presente e nós temos, claro, planos para o futuro. Ele incorpora memória, antecipação, imaginação e intelecto. Ele define onde o indivíduo termina e o mundo começa. Embora não seja coextensivo com o corpo ou com a personalidade, é uma aproximação íntima. Na condição narcisista agora, todas essas funções são relegadas ao falso ego.
seu halo de confabulação atinge todos eles. Então o narcisista ele está fadado a desenvolver falsas memórias, como eu falei no vídeo passado, conjurar falsas fantasias, antecipar o irreal, aquilo que nunca vai acontecer, mas que ele acredita que vai acontecer, e trabalhar seu intelecto para justificá-lo. A falsidade do falso self, ela é dual. Não é apenas que não ser a coisa real, mas também opera em premissas falsas. É uma medida falsa e errada do mundo. Então, regula as unidades de maneira falsa e ineficiente. Não consegue impedir a ansiedade. O falso self, ele fornece uma falsa sensação de continuidade e de um centro pessoal. Ele tece uma fábula encantada e grandiosa como substituta da realidade. Então, o narcisista, como eu falei, eles criam um mundo paralelo, do jeito que eles gostariam que fosse. O narcisista, ele gravita fora de si mesmo, em um enredo onde uma narrativa, uma história, ele continuamente sente que é um personagem de um filme, uma invenção fraudulenta, ou um vigarista a ser exposto momentaneamente e sumariamente excluído socialmente, porque o narcisista ele tem uma síndrome também de perseguição. Além disso, o narcisista ele não pode ser consistente ou coerente. O seu falso self está preocupado só com busca de suprimentos narcísicos. O narcisista não tem limites porque o seu ego não está suficientemente definido ou totalmente diferenciado. A única constância são os sentimentos de difusão ou anulação do narcisista. Isso é especialmente verdadeiro nas crises da vida, quando o falso ego para de funcionar. Do ponto de vista do desenvolvimento, tudo isso é facilmente explicado. Eu vou explicar agora para vocês por que isso acontece com o narcisista. A criança, por exemplo, ela reage a estímulos, tanto internos quanto externos. Ela não pode, entretanto, controlar, alterar ou antecipar acontecimentos. Em vez disso, ela desenvolve mecanismos para regular as tensões e ansiedades resultantes. A busca da criança pelo domínio do seu ambiente, ela é compulsiva. Está obcecada em garantir gratificação. Qualquer adiamento de suas ações e respostas força a criança a tolerar o aumento da tensão e ansiedade. É muito surpreendente que a criança finalmente aprenda a separar o estímulo e a resposta e retardá-la. Então vocês veem que a criancinha, né, quando ela é bem pequenininha, ela quer na hora, né? O bebezinho, ele grita que ele quer mamar na hora, ele quer na hora. A criança, ela não sabe esperar. Ela tem crise de ansiedade porque ela precisa de uma resposta imediata. Esse milagre, né, que a abnegação, conforme a criança vai crescendo, ela entende que ela tem que esperar pela gratificação, que tudo tem a sua hora, tem a ver com o desenvolvimento das habilidades intelectuais, por um lado, e com o processo de socialização por outro, quer dizer, a convivência com outras pessoas. O intelecto, ele é uma representação do mundo. Por meio dela, o ego examina a realidade vicariamente, sem sofrer as consequências de possíveis erros. O ego, ele usa o intelecto para simular vários cursos de ação e suas consequências e para decidir como alcançar os seus fins e a gratificação resultante. O intelecto, ele permite à criança antecipar o mundo e o que a faz acreditar na precisão e na alta probabilidade de suas previsões. É por meio do intelecto que os conceitos de leis da natureza e previsibilidade pela ordem são introduzidos. A causalidade e a consistência são medidas pelo intelecto. Mas o intelecto é melhor servido com um complemento emocional. A nossa imagem do mundo e do nosso lugar nele emerge da experiência, tanto cognitiva quanto emocional. Então, nós temos, né, o nosso complemento emocional que vem de como enxergamos o mundo e das experiências que passamos no mundo.
A socialização, ela tem um elemento verbal comunicativo, mas desvinculada de um forte componente emocional. Um exemplo, a criança ela provavelmente aprenderá com seus pais e com outros adultos que o mundo é um lugar previsível e respeitador da lei. No entanto, se os seus objetos primários, mais importantes, como por exemplo a sua mãe, se comportam de maneira caprichosa, discriminatória, imprevisível, ilegal, abusiva ou indiferente, dói, e o conflito entre a cognição e a emoção é poderoso. E isso está fadado a paralisar as funções do ego da criança. O acúmulo e retenção de eventos passados é um pré-requisito para o pensamento e o julgamento. Ambos ficam prejudicados se a história pessoal de cada um contradiz o conteúdo do superego e as lições do processo de socialização. Os narcisistas, eles são vítimas de uma discrepância flagrante entre o que as figuras adultas em suas vidas pregavam e seu curso de ação contraditório. Então, geralmente, o narcisista ele veio de lares onde ele foi cuidado por pessoas que falavam uma coisa e faziam outra. E isso gera uma confusão mental tão grande na criança que acaba com o ego da criança, quando ela está nessa fase de fazer esse desenvolvimento aí do ego. Uma vez vitimado, o narcisista jurou não mais ser vítima. Ele fará a vitimização agora, mas é como uma isca. E aí ele apresenta ao mundo o seu falso self. Ele é vítima dos seus próprios dispositivos, internamente empobrecido e subnutrido, isolado e amortecido até o ponto de asfixia. O verdadeiro ego degenera e se decompõe. O narcisista acorda um dia para descobrir que está à mercê de seu falso self, tanto quanto suas vítimas. Então, até o narcisista, ele não sabe mais quem ele é de verdade. Da mesma forma que as vítimas não sabem realmente quem ele é, ele também não sabe. Ele também não sabe porque isso foi sucumbido, acabado, enterrado. Porque o que aconteceu? Ele decidiu não ser mais uma vítima dos agressores dele, mas ele passou a fazer a vitimização para usar isso como isca. Só que ele acaba se tornando uma vítima dos seus próprios dispositivos internos, né, que estão subnutridos, isolados, amortecidos e até asfixiados. E aí o verdadeiro ego, ele se degenera e ele se decompõe. Que o verdadeiro ego formaria o verdadeiro self, né? E aí o que acontece? O narcisista acorda em um belo dia e nem ele sabe mais quem ele é, só resta o falso self para ele. Então, pessoas maravilhosas, tem a terceira parte. Nessa terceira parte, que é a última parte, eu achei que ia conseguir terminar hoje, mas não, eu já estendi demais esse vídeo aula. Tem a terceira parte. Na terceira parte eu vou explicar para vocês a visão binária do narcisista, que a gente chama de preto e branco, e a falta de constância do objeto que o narcisista tem. E aí vocês vão entender mais um pouquinho de como funciona a mente deles. Então não percam o próximo vídeo para fechar aqui esses 3, porque aí eu vou fechar os 3 vídeos aqui com chave de ouro para vocês, tá? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu volto em breve com a terceira parte do vídeo. Um beijo a todos e até logo.